Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos no dia 9 de dezembro de 2021, dia que celebramos a memória de San Juan Diego. Falaremos dele mais tarde. Pois bem, o nosso compromisso hoje, que era para ontem, é falar sobre a figura dos dogmas na nossa formação litúrgica e especificamente sobre o dogma da Imaculada Conceição. Muito bem, no vocabulário católico, no nosso dia a dia, a palavra dogma é muitas vezes usada com um sentido um tanto pejorativo de imposição de vontade ou de radicalização ou de intransigência. Às vezes a pessoa acusa o outro, você é um dogmático, ou dizem a Igreja Católica é dogmática. Aquelas pessoas que assim falam, na verdade não sabem do que estão falando. Vamos ao sentido etimológico. Qual é a origem e o sentido do termo dogma? O termo dogma, que conhecemos na língua portuguesa, é a transliteração de uma palavra grega que também se pronuncia dogma. Pegaram-se as letras da palavra grega, delta, omicron, gama, mi e alfa, e transliteraram para o português com D-O-G-M-A. No grego, a palavra dogma está relacionada com o ensinamento. O dogma, o sentido grego para a palavra dogma, é o sentido do ensino e não de uma imposição de vontade. E é interessante que o termo dogma no grego tem como origem uma outra palavra grega, que é a palavra dokein. E dokein dá origem na língua portuguesa a docente e docência. E nós sabemos que docente é o professor e docência é o ensino, né? São palavras muito próprias do mundo pedagógico, né? Corpo docente, não é? Docência do ensino superior, docência do ensino médio. Então a palavra dogma, na sua origem, tem o sentido de ensino. E quem ensina está fazendo o bem. E por isso a palavra dokein, que dá origem a palavra dogma, também pode ser tida na sua origem mais primitiva como parecer bem. Parece bem ensinar, parece bem aprender. Esse é o sentido da palavra dogma. E quando a igreja proclama dogmas, a igreja faz exatamente com esse sentido. Ela quer nos ensinar, ela quer fazer com que conheçamos bem. Essa é a ideia, o sentido da palavra dogma utilizada pela Igreja Católica. Pois bem, e o que é então um dogma para a Igreja Católica? O dogma é uma verdade de fé que a Igreja nos ensina, esclarecendo o nosso entendimento, esclarecendo as dúvidas, proclamando uma verdade de fé coerente com as Escrituras, com a tradição e com o seu magistério. Quando a igreja proclama um dogma, ela está assistida pelo Espírito Santo e com isso ela faz uma proclamação com o fim de nos conceder um ensinamento acerca de uma matéria de difícil compreensão e também uma matéria fundamental para a nossa fé. Por isso, a igreja convida todos os católicos a aderirem integralmente aos dogmas por ela proclamados. Na verdade, nós não somos católicos se não aceitarmos integralmente o ensino magisterial da igreja e, sobretudo, os seus dogmas. Porque a igreja é a nossa mãe e a nossa mãe só nos ensina o que é bom. Como se proclama um dogma? Olha, o dogma, ele é proclamado via de regra a partir de um sentimento do povo de Deus. Há uma crença generalizada na igreja, há uma presença de uma verdade no seio do povo católico, e isso pode durar anos, décadas ou até mesmo milênios. E esse sentimento de verdade, esta manifestação cultural de certa verdade de fé, pode crescer no âmbito da igreja de tal modo
que a igreja venha compreender que aquilo é uma manifestação do Espírito Santo, revelando a ela uma verdade de fé. Então, o Papa, em união com todos os bispos do mundo, faz uma proclamação solene daquele ensinamento que é colhido no seio do povo, que é colhido no meio do povo. Um outro momento em que pode surgir o dogma é quando aparece uma grande heresia que, de certo modo, pode contaminar a fé do povo católico pelo mundo. Então, vamos imaginar aqui esses dois exemplos. Durante séculos, o povo de Deus acreditou que Nossa Senhora foi preservada do pecado original e preparada por Deus para ser a mãe de Cristo, ela não poderia pecar. Então, por muito tempo, acreditou-se que Maria foi concebida no seio de sua mãe, Santana, e naquele momento da concepção, uma graça gigantesca de Deus foi infusa na alma de Maria, preservando-a do pecado original. Pois bem, essa verdade que foi crida durante séculos somente foi proclamada como dogma em 8 de dezembro de 1854, na festa da Imaculada Conceição, que celebramos ontem. Por outro lado, nós tivemos no início do cristianismo grandes discussões sobre a natureza de Cristo. Enquanto os apóstolos conviviam com Cristo e enquanto a igreja iniciava a sua jornada por meio dos apóstolos que haviam convivido pessoalmente com Jesus, inclusive no século II, por meio daqueles homens que foram discípulos dos apóstolos, como Clemente Romano, como Santo Inácio de Antioquia, como Policarpo de Esmirna. Durante esse tempo não havia dúvidas sobre a natureza de Jesus Cristo. Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que sem abrir mão da sua divindade, assumiu a natureza humana. Então nós temos Jesus como uma pessoa com duas naturezas. A natureza divina, o Verbo eterno, o Filho de Deus, e a natureza humana que ele assumiu na encarnação. Mas quando chegamos pelo século III e pelo século IV, já estávamos cronologicamente muito distantes do momento da cruz, da vivência histórica de Cristo. Começam a surgir aí as heresias cristológicas. Alguns cristãos começam a ficar confusos sobre a pessoa de Jesus. Jesus era um homem com certa aparência divina, com certos poderes divinos, ou Jesus era o próprio Deus, mas apenas com uma aparência humana? Então, é preciso definir essa verdade. Então, a igreja proclama os primeiros dogmas acerca da natureza de Cristo, né, nos concílios, no primeiro concílio de Nicéia, no ano 325. Então, os dogmas, eles são como que verdadeiras pílulas de sabedoria que o Espírito Santo revela à igreja para que a igreja nos ensine e nos conduza no caminho da verdade. Essa é uma ideia geral sobre dogmas. Nós vamos falar disso mais tarde com mais clareza. Por ora, eu só queria trazer essa ideia geral. Podemos fazer depois um curso sobre dogmas da igreja. Bom, a Igreja Católica proclamou até hoje, em 2000 anos, pouco mais de 2000 anos, apenas 43 dogmas. São apenas 43 dogmas. Esses dogmas são sobre determinados temas. Nós temos dogmas sobre a pessoa de Deus, nós temos dogmas sobre Jesus Cristo, nós temos dogmas sobre a criação do mundo, temos dogmas sobre Maria, os chamados dogmas marianos, nós temos dogmas sobre o Papa e a Igreja, temos dogmas sobre os sacramentos e temos dogmas sobre as últimas coisas, né? A morte, o purgatório, a salvação eterna, né? Os chamados novíssimos. Pois bem, dessas categorias todas, eu gostaria de falar um pouco aqui, né? Mencionar aqui os 4 dogmas marianos,
que são o seguinte. Primeiro, a virgindade perpétua de Maria. A igreja acredita que Maria foi virgem antes do parto, Maria é virgem durante o parto e Maria é virgem depois do parto. Obviamente, por um milagre excelso, né, do próprio Deus. Então, Maria é tida como a sempre virgem. Ela é virgem, ela é esposa, ela é mãe e ela permanece virgem, como símbolo de uma pureza e de uma dedicação integral a Deus e à sua missão. Esse é o dogma da virgindade perpétua de Maria. Segundo, o dogma da Mãe de Deus, o dogma de Maria, Mãe de Deus. Bom, o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela vai conceber o Filho de Deus. Naquele momento ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E naquele instante, no útero de Maria, é concebido o Filho de Deus. Né? É colocado ali o embrião do Filho de Deus. E Jesus se desenvolve, né, a partir do útero, do corpo, do sangue e das entranhas de Maria. Você que teve a experiência de ser mãe, ou você que é pai, não é, e acompanhou a sua esposa durante o processo de gestação, você vai se lembrar do primeiro anúncio da sua gravidez, né? Ou da gravidez da sua esposa ou de uma pessoa próxima da família, né? O embrião se fixa na parede do útero e ali a própria mãe vai nutrir aquele embrião, né, de nutrientes, de oxigênio, de sangue, para que ele possa se desenvolver e chegar ao dia do seu nascimento. E assim é Jesus. Né? Ele é nutrido, ele é gerado, o corpo de Cristo, aquele que vai para a cruz morrer por nós. Ele é gerado, ele é formado a partir do corpo de Maria, a partir do sangue de Maria, a partir dos seus nutrientes. E ele cresce e chega o dia de Natal e ele nasce. Maria é mãe de Jesus Cristo e Jesus é a segunda pessoa da Trindade. E a natureza humana de Jesus está unida umbilicalmente à natureza divina de modo inseparável, naquilo que os teólogos chamam de união hipostática. Se Maria é a mãe de Jesus e Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, então Maria é a mãe de Deus. Mas algumas pessoas que não acreditam nessa verdade vão dizer assim: ora, como Maria pode ser a mãe de Deus se Jesus já existia desde os séculos infinitos? Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, eterno porque existe desde os séculos infinitos, assume a natureza humana e é gerado humanamente no útero de Maria. Então, como é que ela pode ser mãe de alguém que já existia antes dela mesma? Ora, Jesus existia e sempre existiu como Deus, um espírito inefável. No momento em que esse espírito inefável assume a natureza humana, ele assume a natureza humana já unida de maneira não mais possível de ser separada no útero de Maria. Então Maria passa a ser a mãe do Cristo todo. O Cristo em sua natureza humana, o Cristo em sua natureza divina. Veja, você que é mãe, você gerou com o seu marido o seu filho, mas você não gerou a alma do seu filho. Você gerou o seu filho do ponto de vista físico, o físico. Quem inseriu a alma nesse embrião que você conseguiu gerar com o seu marido foi o próprio Deus. No momento em que ocorre a gestação, no momento em que o espermatozoide encontra o óvulo e ali ocorre a fecundação, naquele instante, Deus insere uma alma naquela pessoa. E aquele embrião já é uma pessoa viva com uma alma. Por isso não aceitamos o aborto. No caso de Jesus, quando o próprio Espírito Santo insere Jesus Cristo no óvulo de Maria, você tem a junção da alma
e a geração física de Jesus. Então Maria é mãe do Cristo todo. Não podemos dizer que Maria é mãe apenas do Cristo histórico, daquela figura histórica, e não mãe do Verbo eterno. Por quê? Porque nós estaríamos dividindo a natureza de Cristo, dizendo que tem dois Cristos, o humano e o divino. Essa expressão foi uma heresia do século III, chamado nestorianismo, de um padre chamado Nestório. Então, nós não adotamos, a igreja condenou o nestorianismo, porque Cristo é uma só pessoa, embora tenha a natureza divina e humana. E aí, no ano 431, no concílio de Éfeso, a igreja proclamou o dogma da maternidade divina. A palavra grega é Theotokos, o dogma do Theotokos, né? Aquela que portou Deus, que carregou Deus em seu ventre. Muito bem, então nós temos o dogma da virgindade perpétua, o dogma da maternidade divina e agora o dogma da Imaculada Conceição, que celebramos hoje. O que significa este dogma? Veja bem, o dogma da Imaculada Conceição traz a seguinte ideia. Deus, na sua bondade infinita, resolve assumir a função de salvar o homem, vindo pessoalmente na forma humana, não é? Assumindo a natureza humana, sem abrir mão da sua natureza divina. Para isso, ele queria passar pelo ciclo normal de toda a existência humana. E como é o ciclo normal da existência humana? Você é gerado, não é? A partir do espermatozoide do óvulo, no corpo da sua mãe. Você se desenvolve como embrião, como feto, vai ganhando, não é? Maturidade, crescimento, até que chega o dia exato, você nasce, você é uma criança, você se desenvolve, um adolescente, um jovem, um adulto, e chega o momento da sua finitude e você morre. Esse é o ciclo da vida humana. E Deus quis viver esse ciclo, identificando-se integralmente com o homem. Nós chamamos isso de encarnação. Para encarnar-se, Deus vai se valer de uma mulher. São Paulo diz em Gálatas 4,4, um dos textos que eu mais gosto, por onde eu começo o curso de História da Igreja. São Paulo diz assim: e quando chegou o momento oportuno, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Ou seja, enviou o seu filho igual a todos nós. Então, esse é o ciclo normal da vida humana com o qual Deus quis se identificar. E essa mulher que ia gerar o próprio Deus, santíssimo, puríssimo, perfeitíssimo, não poderia ser uma mulher qualquer. Não poderia ser uma pecadora, como rezamos na oração da Salve Rainha, uma degradada filha de Eva. Era preciso que fosse alguém especial. Era preciso que fosse alguém especial. Então, Deus, sabendo do futuro, porque Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, Deus sabendo que Maria iria, por sua bondade, por sua pureza, dizer sim à proposta de ser mãe do Filho de Deus, Deus a preservou do pecado original. Ou seja, Deus sabia que Maria iria aceitar a proposta de ser a mãe de Jesus. Então, como Deus sabia, Deus preparou Maria desde a sua concepção. Maria nasce de uma relação normal entre o seu pai, São Joaquim, e a sua mãe, Santana. Um casal de idosos que, num determinado momento, tem a sua relação sexual e isso gera um filho, no caso, uma filha, a quem eles põem o nome de Maria. Mas como Deus sabe que aquela moça, aquele feto que vai ser gerado ali naquele momento, dali 13, 14 anos, vai dizer sim à proposta do anjo, Deus, no momento da fecundação dos gametas de Joaquim e Ana, Deus infunde uma graça especial e vai então produzir a preservação de Maria do pecado original. Então, ela já é gerada pura, já é gerada santa, já é gerada sem o pecado original. Mas não por mérito próprio. Não é uma coisa pessoal de Maria. Não é uma honra pessoal dela. Essa
Imaculada Conceição, essa concepção sem mácula, sem pecado original, não se deve em razão de alguma especialidade de Maria, mas ela é cristológica, porque ela é feita em razão do que Maria vai gerar dali 13, 14 anos. E do que esse filho vai fazer quando chegar aos 33 anos e morrer na cruz. Então, o que acontece? Como Deus é o Senhor do tempo, eu escrevi isso, gente, no texto sobre liturgia, no segundo texto. Por isso você vê como as coisas estão concatenadas, não é? Graças a Deus. Deus é o Senhor do tempo, o Senhor da história. Ele não está preso nessa relação espaço-tempo. Então, ele vai pegar ele vai brincar com o tempo. Deus vai buscar os méritos que Cristo vai ganhar na cruz, dali tempos depois, e vai trazer os méritos da cruz de Cristo para o momento da concepção de Maria, preservando-a do pecado original. Então, Maria é preservada, purificada do pecado original, pelo próprio Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas você vai dizer, bom, mas Maria está sendo gerada agora. Ela vai gerar Cristo lá com 13, 14 anos. E lá para os 45 ou 50 da idade de Maria, é que Cristo vai morrer na cruz. Sim, mas Deus não está preso nessa escala de tempo. Então, os méritos que Cristo conseguirá na cruz para salvar a humanidade são excepcionalmente antecipados em favor de Maria para o momento do seu nascimento, e por isso ela já nasce pura e imaculada. Essa crença foi desenvolvida pela igreja durante séculos. Eu mandei para vocês o filme do bem-aventurado João Duns Scotus, um monge franciscano que concebeu essa ideia de uma maneira muito original e teve um grande debate na Universidade de Sorbonne, em Paris, em 1305, ele e frades dominicanos, e ele defendeu com clareza essa ideia. Pois bem, e 500 anos depois daquele debate, que incrível, a igreja foi amadurecendo esse tempo, o povo de Deus foi acolhendo esse tempo, chegou-se à conclusão, né, de que era hora de proclamar o chamado dogma da Imaculada Conceição. O Papa Pio IX, né, proclamou esse dogma no dia 8 de dezembro de 1854. Pouco tempo ali, naquela época que estavam as aparições de Nossa Senhora de Lourdes. Muito bem, o quarto dogma mariano é o chamado dogma da Assunção de Nossa Senhora. E decorre lógica e teologicamente do dogma da Imaculada Conceição, como disse o bem-aventurado João Duns Scotus. O homem foi criado, assim como Eva, o homem, Adão e Eva, foram criados sem o pecado original, foram criados puros. Eles viviam em pleno estado de graça. E como disse o bem-aventurado João Duns Scotus, dali a algum tempo, eles seriam elevados a um estado de glória, que é o estado de ter a visão beatífica de Deus. Nós vivemos em estado de pecado, né? Quando confessamos bem os nossos pecados, temos ali o estado de graça. Adão e Eva viviam em pleno estado de graça antes do pecado. E teriam o acesso à presença de Deus no chamado estado de glória. Mas Adão e Eva pecaram, deixaram o estado de graça, foram para o estado de pecado. Maria foi concebida em pleno estado de graça. E por não ter pecado, no final de sua vida, competia a ela os benefícios próprios do estado de graça. Não é? Por não ter pecado, competia a ela ser preservada da degeneração da carne e ser assunta aos céus de corpo e alma. E ela efetivamente assim foi. E a igreja proclamou, em 1950, o Papa Pio XII, proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora de corpo e alma. Embora isso fosse uma crença lá desde os primeiros séculos da igreja. Esses são os 4 dogmas marianos. Só para você entender mais um pouco, estender mais por alguns instantes, existe uma discussão já há muito tempo na igreja, já há alguns séculos, intensificada muito nos últimos 60 anos, com o Concílio Vaticano II, de que Maria
ao contribuir tão importantemente para o processo de salvação, gerando a partir de sua carne o Filho de Deus, estando com ele, preparando-o para a vida e de sua missão, estando com ele no início do seu ministério, estando com ele na cruz, estando no Pentecostes, tornando-se mãe da igreja, Maria seria mais do que uma mera contribuinte do processo de salvação. Maria seria uma corredentora. Ela seria efetivamente uma pessoa que participou, que contribuiu para o processo de salvação na forma de uma corredentora. Então, durante muito tempo, os teólogos católicos vêm defendendo a ideia de que essa deveria ser proclamada pela igreja como uma verdade de fé. A igreja é muito sábia, a igreja católica é uma catedral de 2000 e tantos anos, e muito sabiamente estuda esse caso com muito vagar, com muita parcimônia, não é? Para eventualmente vir a apresentar o dogma de Maria como corredentora, o que seria o quinto dogma mariano. Esse dogma ainda não foi proclamado. A igreja ainda estuda esse assunto, isso pode levar 10, 20, 200, 300 anos. Mas você, na sua devoção mariana pessoal, você pode pensar nessa situação. Tá certo? Nós vamos voltar a discutir esse assunto quando fizermos o curso completo sobre dogmas e sobre dogmas marianos. Por hora, eu quis apenas trazer uma notícia geral em razão do dogma da Imaculada, da solenidade da Imaculada Conceição celebrada ontem. Por fim, eu gostaria de lembrar sobre a figura de São Juan Diego, que é o santo que se celebra hoje. Juan Diego era um índio asteca que foi evangelizado por padres franciscanos no início da exploração espanhola na América, né? E em 1531 ele já era um índio católico. Entre os dias 9 e 12 de dezembro de 1531, Nossa Senhora apareceu ao humilde índio Juan Diego e falou com ele sobre a necessidade de construir-se ali um santuário em honra da Mãe de Deus. É muito interessante que Nossa Senhora apareceu ao índio com as feições indígenas, né? E identificou-se como a Mãe de Deus, né? Um dogma mariano interessante, né? Como é que um índio asteca saberia de um dogma mariano proclamado no ano 431 na cidade de Éfeso, né? Só pode ser um milagre. E eles identificaram essa aparição de Nossa Senhora, o próprio índio e a igreja na época identificou como uma aparição mariana que foi reconhecida pela igreja, né, como a Virgem de Guadalupe. E o Santuário da Virgem de Guadalupe é hoje o segundo lugar católico mais visitado no mundo, só perde mesmo para o próprio Vaticano. E Juan Diego é um humilde índio que é visitado por Nossa Senhora. Nós vamos falar disso no domingo, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, na solenidade de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, meus caros, fiquem com Deus e até domingo, solenidade de Nossa Senhora de Guadalupe. Bem? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós. São Juan Diego, rogai por nós. E de forma especial, bem-aventurado João das Escotos, que defendeu magistralmente por toda a sua vida o dogma da Imaculada Conceição, rogai por nós.